Olá para você que está se preparando para o vestibular, quer saber um pouquinho mais sobre poesias, quer entender tudo sobre poesias, você está no vídeo certo. Não se esqueça de já deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Vamos lá, porque hoje vamos falar sobre uma das partes mais importantes dos poemas, a sonoridade e as rimas. Bora lá? Como vimos no primeiro episódio, que você pode conferir aqui na descrição, os poemas, as poesias, são linguagens mais livres, linguagens em que se busca evocar os sentimentos, evocar os sentidos, o tato, a fala, a audição, o paladar. Então, um dos principais sentidos que ela busca alcançar é a audição. Por isso, apela muitas vezes para a sonoridade das palavras, para o som que as palavras emitem, para o som que as palavras possuem. Além disso, a sonoridade e as rimas são importantes porque elas criam uma cadência, uma repetição de sons que vão facilitar a apresentação quando esse poema for declamado ao som da lira, contando também para chamar a atenção do público. Então, a rima vai garantir a musicalidade, a fluidez e o ritmo do poema. E como tudo por aqui, ela também pode ser classificada. Então nós já vimos como se classificam as estrofes, como se classificam os versos, como se classificam os poemas em si. Vamos ver como se classificam as rimas. A classificação das rimas pode ser feita de diversas formas e pegando diversas características. Podemos classificar as rimas, por exemplo, pela sua fonética, pela acentuação da rima, pelo valor das palavras que rimam, pela posição dessa rima no verso ou na estrofe. Vamos começar! Vamos falar então primeiro sobre a acentuação que as rimas podem ter. Elas podem ser classificadas em rimas agudas, rimas graves ou rimas esdrúxulas. As rimas agudas são aquelas terminadas em palavras oxítonas, ou seja, em que a sílaba tônica é a última da palavra. Por exemplo, temos aqui um verso de Gonçalves Dias, onde canta o sabiá. Então, sabiá vai ser a parte que vai rimar com o resto do poema. Então, é uma rima aguda, porque ela vai terminar com uma palavra oxítona. Já as rimas graves são aquelas terminadas em palavras paroxítonas, ou seja, são palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. Por exemplo, nesse verso aqui do Aloysio de Azevedo, quando junto de mim Teresa dorme. Então, podemos perceber que a tônica da palavra dorme é o dor. É a penúltima sílaba que é a tônica. Então, dorme, que vai formar uma rima com uma outra palavra, vai ser uma rima grave. As rimas esdrúxulas, por sua vez, são aquelas em que a rima está presente em uma palavra proparoxítona, ou seja, em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, por entre anêmonas nadadeiras trêmulas, um verso de Cecília Meirelles. A palavra trêmulas, que está rimando com anêmonas, vão formar uma rima esdrúxula, porque tanto tre e tanto anê são sílabas tônicas de suas respectivas palavras, trêmulas e anêmonas. Então, vão formar rimas esdrúxulas. Perceba como a classificação das rimas tem uma relação direta com a escansão que nós vimos no episódio número 4 dessa série Tudo sobre Poesia. Hashtag fica a dica para você ir conferir o episódio número 4. Bom, então a gente já viu a classificação das rimas por meio da acentuação. Vamos ver agora por meio da fonética. Vai ser a partir da coincidência das palavras que rimam. A partir dessa classificação, as rimas poderiam ser perfeitas, soantes, ou imperfeitas, toantes. Vamos entender isso um pouquinho. Por exemplo, quando duas palavras rimam, elas podem formar uma junção de sons que fica perfeito, que fica soante, ou uma junção de sons que fica imperfeita, que fica toante. As rimas perfeitas e soantes são quando ocorre uma analogia fonética, isto é,
quando os sons são os mesmos em toda a sua extensão. Vamos dar um exemplozinho. Tento, vento. Tento, ento, vento. Ento, ento. Então, é uma rima em que o som é igual, tanto de tento quanto de vento. Ento, ento. Peso, teso. Eso, eso. Então, temos aí os exemplos de rimas perfeitas, rimas soantes. Então, se eu construísse um verso em que tivesse a palavra no final, peso, e o verso de baixo com a palavra no final, teso, elas formariam rimas perfeitas. Já o exemplo das rimas imperfeitas, quando não ocorre uma analogia fonética total, ou seja, quando o fonema, o som, acabam se tornando diferentes. Por exemplo, se eu tentasse rimar as palavras estrela e vela. Ela, ela, ela. Elas têm uma semelhança fonética, mas elas não formam uma rima perfeita, uma rima soante. Elas vão formar uma rima imperfeita, uma rima toante. As rimas podem ser classificadas como por meio de sua acentuação ou por meio de sua fonética, mas também por meio de sua formologia, que vão relacionar as rimas a partir da estrutura, da configuração das palavras, de seu valor. A partir da morfologia, podemos classificar se as rimas são rimas ricas, rimas preciosas ou rimas pobres. Vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. O que são rimas ricas? Vão ser rimas entre palavras de classes gramaticais diferentes. Como assim? Se eu rimar uma palavra que seja um substantivo com uma palavra que seja um adjetivo, eu estou formando uma rima rica, porque aí eu estaria pegando palavras de classes gramaticais diferentes. A mesma coisa se eu tentasse rimar um verbo e uma preposição, por exemplo. São classes gramaticais diferentes, formando então uma rima rica. Por sua vez, se eu tentasse rimar duas palavras que pertencem à mesma classe gramatical, por exemplo, dois verbos ou dois adjetivos, então eu estaria formando uma rima pobre, ou seja, uma rima em que as palavras pertencem à mesma classe gramatical. Você pode tentar também produzir as rimas preciosas, que são as rimas entre palavras que quase não têm rimas. Então, as raridades, né? Então, uma palavra que seja muito difícil rimar com outra. Além da acentuação, da fonética e da morfologia, nós também podemos classificar as rimas a partir de suas posições nas estrofes. Vamos entender isso daqui. Eu vou pegar as palavras que rimam, as palavras que estão rimando entre si, e vou ver a posição delas dentro da estrofe, dentro do conjunto de versos. Então elas podem ser rimas emparelhadas, paralelas, rimas cruzadas, alternadas, ou rimas opostas, continuadas. Além disso, podem ser rimas misturadas ou versos brancos. Vamos falar um pouquinho então sobre as rimas emparelhadas paralelas. É o famoso AABB que você aprende na escola, em que, por exemplo, o A representa uma rima com ão e o B representa uma rima com em. Então, se eles estão na posição AABB, significa que o primeiro verso vai terminar em ão, o segundo verso vai terminar em ão também, então eles estão rimando entre si. Já o terceiro verso vai terminar em em, e o quarto verso também vai terminar em em. Então, eles vão formar uma rima entre si. Tá vendo por que chama emparelhada ou paralela? Porque as rimas elas vão formar dois blocos assim. Os As que vão estar rimando e os Bs que vão estar rimando. Os ãos que vão estar rimando e os ens que vão estar rimando. São rimas iguais que seguem o mesmo som a partir de dois versos. Já as rimas cruzadas ou alternadas, elas são o famoso AB. Vamos pegar o mesmo exemplo. O A são palavras terminadas em ão e o B são palavras terminadas em em. Então, no A a gente teria o primeiro verso terminado em ão, o segundo verso terminado em em, o terceiro verso terminado em ão, rimando com o primeiro, e o quarto verso terminando em em, rimando com o segundo. Você percebe aí outra forma de construção e classificação das rimas por meio de sua posição na estrofe. Então, ou a rima pode estar nos dois primeiros versos, ou nos dois segundos, ou intercaladas, como é o caso dessas cruzadas ou alternadas. Como o próprio nome ele já revela bastante. Além disso, podem ser as famosas rimas opostas, o famoso ABBA. Então, por exemplo,
vai ser uma rima que termina em ão no primeiro verso, depois uma rima que termina em em no segundo, uma rima que termina em em no terceiro e uma rima que termina em ão no quarto. Então você tá vendo que os dois ãos ficaram separados pelos dois ens, por isso que elas chamam rimas opostas, elas estão separadas. Vai ter também as rimas continuadas, em que elas vão apresentar a mesma rima por todo o poema. É o a. Ão no primeiro verso, rimando com ão no segundo verso, rimando com ão no terceiro verso, rimando com ão no quarto verso. São todas rimas iguais, rimas continuadas. Além disso, a gente vai ter as rimas misturadas, que vão ser as que não vão seguir uma esquematização regular das rimas. Então, uma hora vai ser ão, outra hora vai ser em, depois dois ãos, depois três ens, e aí então já vai meter um is ali no meio, e aí depois um ão de novo, então vão ser rimas misturadas. Além disso, nós vamos ter os versos brancos, em que as estrofes não apresentam rimas entre si. Também é outra característica muito marcante dos modernistas da atualidade. Nós podemos classificar, além disso, o último método de classificação de rimas pode ser perante a sua posição no verso, que são as rimas internas e as rimas externas. Vamos dar uma explicadinha nisso rapidamente. O que são as rimas internas? São aquelas que elas vão estar dentro do verso e vão estar rimando entre si. Já as rimas externas são aquelas que ficam sempre no fim do verso e rimando entre si. Então se você tem lá todo um verso, e aí aqui no meiozinho você tem um ão, e aí aqui no final você tem um em, e aí aqui no segundo verso, no meio também da palavra, da frase, do verso, você tem outro ão. Esse ão tá rimando com o ão de cima, e esse em tá rimando com o em de cima também. Então você vê que aqui a gente tem as rimas internas ao verso e aqui a gente tem as rimas externas ao verso. É outra classificação que depende da posição do verso. No próximo vídeo vamos praticar um pouquinho a classificação das rimas. Então você não pode perder. E para não perder, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu gostei, compartilhar com os amiguinhos e falar para todo mundo que você sabe classificar as rimas. Até o próximo vídeo, onde vamos praticar um pouquinho mais. Vejo vocês por lá. Até mais!